Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal Daniel Salsa, pelo menos nesse formato, uma espécie de cartão de visita. Você já deve ter se deparado alguma vez na vida com o desafio de começar alguma coisa do zero, do vazio, do nada. Tipo aula de redação na escola, a professora entrega uma folha em branco e a professora fala assim: tema livre. Poucas coisas são mais angustiantes do que uma redação com tema livre. Você e a folha vazia, a chance de você perceber que suas ideias talvez sejam mais vazias que a folha vazia em sua frente são enormes. Uma pessoa sem ideias diante de uma folha em branco torna-se nesse instante um Homer Simpson de si mesmo, o máximo de vazio existencial que alguém pode chegar. Você é livre para fazer tudo e justamente por isso não faz nada. Geralmente, o ser humano ele só grita por liberdade quando tem quase certeza de que ninguém vai lhe libertar. Ficar livre para descobrir que não tem a menor ideia do que fazer e para onde ir. Isso gera angústia. Antes de continuar nossa conversa, quero fazer duas observações. Para quem viu o teaser desse canal, viu que eu estou com a mesma camisa que eu usei no teaser. Eu não sou a Xuxa. Essa é ótima, gente, adorei! Eu não sou a Angélica, eu não sou a Cláudia Leite, eu não tenho 1000 roupas. Então, eu repeti a roupa assim. Fiz isso mesmo, não vou ficar usando meu armário para ficar gravando vídeo. E a segunda observação, você já se inscreveu no canal? Você já curtiu? Já compartilhou? Já comentou? Pausa o vídeo, faz isso agora e concorra para ficar em paz com o seu travesseiro. À noite, a sua consciência, antes de dormir, falará: eu curti o vídeo do Daniel Salsa. Reflexões humorísticas úteis, toda segunda-feira, 12h12. Continuando. Bom, para mim, redação tema livre deveria ser proibido por lei. Uma professora estudou tanto para dar uma redação com tema livre, isso deveria ser proibido. O máximo que poderia é trabalhar com um tema aleatório, um tema que forçasse a nossa imaginação. Por exemplo, a mesma situação, a professora distribui a folha em branco e traz o seguinte tema: imagina, só imagina que você fosse a primeira pessoa a se deparar com um ornitorrinco. Esse sim seria um bom tema para uma redação. Sério, imagina que você fosse a primeira pessoa a encontrar um ornitorrinco. Mais do que isso, imagina que você visse um ornitorrinco em um lugar isolado, só você e o ornitorrinco, e tivesse que explicar para o resto da humanidade o que você viu, a sua descoberta. Descreva um ornitorrinco de uma forma razoável, de uma forma plausível, de uma forma sensata para o resto do mundo. Teve uma pessoa que não precisou imaginar. Ela passou exatamente por essa experiência. Ela foi a primeira pessoa a ver um ornitorrinco. Claro, sem ser as pessoas que já nasceram na região que já existia um ornitorrinco. Pois é outra coisa que também podemos imaginar. Nascermos em uma aldeia australiana cheia de ornitorrincos. E se isso acontecesse, o que aconteceria? Aconteceria que todos os outros animais seriam esquisitos, menos o ornitorrinco. Isso em parte explica por que as pessoas que nascem perto de ornitorrincos, elas não saem gritando desesperadas por aí: ei, eu vi um ornitorrinco. Bom, mas voltando ao ponto principal. Teve um cara, George Shaw, lá em 1799, que foi o primeiro a ver um ornitorrinco. Ele viu empalhado. Sabe qual foi a reação dele? Sabe o que ele acreditou? Ele acreditou que fosse zoeira, farsa. Ele acreditou que alguém costurou um bico de pato em um castor. Não é zoeira. Ele acreditou nessa zoeira. E convenhamos, alguém realmente fez isso. Alguém realmente costurou um bico de pato em um castor. Mas esse alguém não é alguém qualquer. Não é uma pessoa qualquer. Foi Deus que fez isso. O ornitorrinco é a prova de que Deus existe. É mais do que a prova de que Deus existe. É a prova de que Deus tem bom humor. Entre o caos do mundo e a ordem do universo, existe um lugar chamado a Ponte do Aleatório, e foi nesse lugar que Deus criou o ornitorrinco. O ornitorrinco, ele é originário da Ponte do Aleatório. A Ponte do Aleatório é tipo uma realidade quântica presente na vida, manifestada no ornitorrinco. Pense alguns instantes no ornitorrinco. Um bicho semiaquático. Se ele é semiaquático, ele é, portanto, semiterrestre. Só faltava ser semiaéreo. Dizem que no começo a ideia de Deus era fazer o ornitorrinco voar. Mas aí um anjo qualquer falou: aí já seria
levar a zoeira longe demais. Aí Deus fez ele assim, semi-aquático e semi-terrestre. Um castor com bico de pato, nadadeiras e uns olhinhos miúdos de quem parece que sabe um segredo dele mesmo, ou um segredo do universo, ou um segredo seu de você que está assistindo. Já encarou um ornitorrinco de frente? Não faça isso. Você começa a se afeiçoar, você começa a acreditar que o esquisito é você. O ornitorrinco, o único mamífero que coloca ovos, o que, no caso, é a ornitorrinca, que deixa tudo um pouco mais esquisito. Um pato que mama, quase, ele não mama, ele na verdade lambe o líquido que sai da mãe e se espalha pelo corpo. Quando você olha de longe, o ornitorrinco é esquisito, mas quando você se aproxima e vê mais de perto, é muito mais esquisito do que você imagina. De perto ninguém é normal, mas o ornitorrinco, ele dá uma exagerada. O nome científico desse bicho simpático é Ornitorhynchus anativus, do grego ornito, que significa ave, com rhynchos, que significa bico, mais a palavra em latim, que é anati, que significa pato, mais inus, que significa semelhante a. Juntando tudo isso aí, dá algo mais ou menos assim: ave com bico semelhante ao pato. Essa é a tradução do nome do ornitorrinco. Parece que o ornitorrinco ele foi feito com peças que sobraram, sabe? Tipo a junção de um lada com gurgel. Repito, seria um bom tema para uma redação. Imagina que você fosse a primeira pessoa a ver um ornitorrinco. Você pensa que as esquisitices param por aí? Não. O ornitorrinco, ele é um dos únicos mamíferos a ter o sentido de eletrorecepção. O que significa isso? Significa que eu vou dar mais um tempo aqui também com você. 3, 2, 1. O que significa isso? Ele tem a capacidade de detectar campos elétricos gerados por contrações musculares de suas presas. O ornitorrinco é tipo um médium. Ele percebe a sua áurea, mas não é um médium qualquer. Ele é um médium eletromagnético. É tipo um médium 5G de alta tecnologia. Esse aqui é o Diógenes, um ornitorrinco que toma café. O Diógenes tem uma teoria. Ele tem uma teoria de que o ser humano também pertence à ponte do aleatório. Não é nem do caos e nem da ordem. O ser humano reside no aleatório. Eu e o Diógenes dedicamos a nossa vida a refletir a respeito disso. Ele se esforça para defender a espécie dele e eu me esforço para defender a minha. Não é fácil, mas eu me esforço. Nós, os humanos, o nosso nome científico é Homo sapiens sapiens, que significa o homem que sabe o que sabe. Nós não nos conformamos em sermos Homo sapiens. Tivemos que colocar Homo sapiens sapiens. Santa arrogância, Batman. Quem foi que deu a ideia de colocar Homo sapiens sapiens no ser humano? Nós até temos nossas proezas, mas também temos nossos pontos de melhora. Nós somos melhoráveis. É uma ideia um tanto arrogante, essa super sabedoria que nós atribuímos a nós mesmos. Eu, por falar em arrogância, eu não estou insinuando que foi um cientista argentino que deu esse nome, Homo sapiens sapiens. Você até pode ter pensado isso, mas eu, na verdade, não pensei. Aliás, tem um amigo meu que acredita que o argentino é uma espécie específica de ser humano, tipo Homo arrogans arrogans. Voltando ao resto da humanidade, fazendo uma avaliação do saldo das nossas proezas, eu recomendaria uma dose de humildade para essa definição. No máximo dos máximos, Homo semi-sapiens. Temos alguma sabedoria? Sim, vá lá. Mas poderíamos ter bem mais. Eu sinto isso no meu coração. Mas, para ser mais exato, passando a vista assim, por cima, de bate-pronto, de forma mais geral, poderíamos achar uma característica mais precisa para essa nossa condição. Assim como os ornitorrincos, nós também temos o poder da aleatoriedade. O ser humano é aleatório. O ser humano é capaz de comer sagu, o que por si só já não é um bom sinal da nossa sabedoria. O ser humano é capaz de trabalhar durante a semana de contador e no final de semana andar de Harley Davidson com os caveiras selvagens. O ser humano é capaz de ser fã do Iron Maiden e da novela Carrossel na mesma proporção. O ser humano é o único ser da natureza que encontra um jeito de não ser o que se é, humano. Cabras se conformam em ser cabras,
samambaias se conformam em ser samambaias, ornitorrincos se conformam, por incrível que pareçam, ser ornitorrincos. O ser humano não. Ele quer ser o que sabe o que sabe. Ele quer brincar de ser Deus. E isso explica muita coisa. Aleatório em latim é random. Essa é a minha sugestão final. Homo random. É o mais preciso que podemos fazer. Talvez Homo sapiens random, ser que sabe que é aleatório. Somos esse ser aleatório na ponte entre o caos e a ordem, os ornitorrincos de si mesmos. Semitolos, semissábios. Estamos aqui sendo o que podemos ser. E ao longo dessa nossa convivência, dessas nossas conversas, eu, você, o Diógenes, o ornitorrinco que toma café, faremos reflexões bem-humoradas e úteis, doses de humor, filosofia, e o que mais eu quiser. O canal é meu mesmo, em medidas exatas, humanas e aleatórias. Fique à vontade com a sua peculiar aleatoriedade. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hasta la vista, baby. Namastê. Let it go, let it go. Tchau. Que a força esteja com você.